Senhor presidente, deputado Manuel Duca da Silveira, senhores deputados, deputadas, imprensa. Hoje pela manhã, quando cheguei para me inscrever, o Moraes, que é um radialista, nos entrevistava, deputado Miriam Sobreira, sobre a concessão do aeroporto Pinto Martins. O estado do Ceará vai, a transação, através da Franporte, acho que é Franporte, né? Franporte, 425 milhões de reais. Com ágio, outros aeroportos também foram concedidos para a iniciativa privada, o que eu considero muito bom. O Estado, o poder público, não pode ter atividades onde ele saia das suas principais funções. A função do Estado, a de proteção ao cidadão, principalmente estados como o Estado brasileiro, que tem a 14ª maior carga tributária do planeta. Nós temos, deputado Goni Arruda, a 14ª maior carga de tributos do mundo com relação ao PIB. O Brasil perde para Suécia, Finlândia, Dinamarca, né? Alemanha, países esses que nós sabemos que a carga tributária é alta, mas os serviços públicos são de alta qualidade. Ou seja, carga tributária alta, o cidadão dinamarquês, a família dinamarquesa, não está preocupado onde o filho vai estudar, onde o filho vai se consultar, não está preocupado com a insegurança pública, porque isso ele tem no mais alto nível. O dinamarquês, o sueco, o norueguês, o finlandês, ele tem a escola de tempo integral na mais alta qualidade, ele tem a segurança pública de saúde pública, onde ele sabe que tem a segurança de ir a um posto de saúde ou a um hospital e vai ser atendido. Ele sabe que vai sair de casa e não vai ser assassinado, como no Brasil. Nós temos hoje no Brasil uma cifra de violência tão alta, que chega, eu tenho dito isso onde eu chego, procuro dizer isso, tanto como deputado como cidadão, que todo dia cai um Boeing com 150 pessoas que foram assassinadas no Brasil, que é o número de assassinatos, deputado Miriam Sobreira, 150 pessoas dia assassinadas. E outro Boeing que cai no Brasil com o número de pessoas que morrem no trânsito. O Brasil é também um dos países mais violentos em trânsito. Morre todo dia 150 pessoas no trânsito. Ou seja, um Boeing com 150 pessoas conduzindo os que morrem no trânsito e um outro Boeing com os que são assassinados. Só que isso não gera clamor popular, porque mata-se um em Calcaia, outro no Icó, outro no Rio de Janeiro, outro em Niterói, mas no final do dia, 150 brasileiros são assassinados. Bom, esses países que têm alta carga de tributos, eles nos dão a esses que moram lá, segurança pública em saúde, segurança pública em educação, e segurança pública em segurança pública, né? Em segurança pública. E hoje, o Estado brasileiro, o Brasil, que tem a mesma carga tributária, porque elas são, deputado Goni Arruda, entre uma e outra, o Brasil é o 14º, mas pertinho do primeiro, né? Pertinho da Dinamarca, pertinho da Finlândia, que tem esses patamares quase iguais aí, de 36, 37, 40% da carga tributária com relação ao PIB. Eu estou me pronunciando com relação à carga tributária e ao Brasil inserido entre os que mais cobram, deputado Goni Arruda, para poder entrar no tema que eu vou explorar agora, mas Vossa Excelência pediu uma parte, deputado Goni, pediu uma parte, e eu passo em seguida e volto ao tema. Não, deputado, na realidade, eu não sei se Vossa Excelência
porque Vossa Excelência começou o vosso pronunciamento falando sobre a questão da concessão de ontem. Sim, isto é. Um momento histórico, evidentemente. Não sei se esse é o objeto. Não, mas é importante que se leve esse tema, porque do vosso pronunciamento, que Vossa Excelência descambou para outros dados. Que a iniciativa privada deva tomar de conta de algumas atividades econômicas e não o Estado. É isso que eu quero falar. Não, na verdade, deputado, eu notei, quando Vossa Excelência começou o vosso discurso, um certo entusiasmo, uma certa comemoração, vamos dizer assim, pelo ocorrido ontem. Inclusive, Vossa Excelência traz dados aqui importantes que o Estado brasileiro tem que se ater às questões como segurança, como educação, como saúde. Isto. Foi assim que percebi a mensagem de Vossa Excelência. E quando Vossa Excelência abriu aqui, é um momento de nós fazermos uma reflexão no Brasil, porque há bem pouco tempo atrás, veja que esse modelo que foi implementado, sacramentado agora no governo do presidente Michel Temer, mas essa modelagem de concessão, ela foi concebida no governo da presidenta Dilma. E estamos todos aqui, eu me associo a Vossa Excelência, estamos todos aqui comemorando o fato do Aeroporto Internacional de Fortaleza ter ido para a mão da iniciativa privada, por entendermos que o Estado deve se concentrar nisso que Vossa Excelência muito bem explanou aqui e fazia um belo comparativo com os países escandinavos, da carga tributária, do que se paga na carga tributária nesses países escandinavos, com a carga tributária que nós pagamos aqui no Brasil. Isso. Mas, a bem da verdade, eu falava aqui, não sei, eu ontem mesmo comentava isso com o secretário Nelson Martins, quando lá estive numa audiência com o prefeito de Tianguá, eu comentava, porque o governador Camilo Santana, e os jornais de hoje estampam isso, de se registrar que os petistas estejam comemorando a concessão à iniciativa privada. Afinal de contas, né, foram todos convencidos de que este é o caminho. Veja, por exemplo, deputado Heitor, e Vossa Excelência está aqui há mais tempo na casa, Vossa Excelência presenciou a série de debates que eu mesmo tive aqui com o deputado Nelson Martins, enquanto membro da bancada petista aqui na casa, que era frontalmente contra as privatizações. E eu ocupava a tribuna ainda ali não era nesse canto do plenário, mostrando os benefícios da privatização e dava o exemplo claro, por exemplo, da privatização do sistema Telebrás, que proporcionou que cada cidadão brasileiro pudesse ter um aparelho celular. Muitos até têm dois, fazem a sua opção pela operadora que for de sua melhor conveniência. Então, a gente não deveria demonizar as privatizações. Claro, há privatizações que não tiveram sucesso e, portanto, precisam ser condenados. Mas não podíamos privar a população brasileira das escolhas. Os brasileiros tiveram grandes avanços na questão da informação, da educação, da tecnologia, da transmissão de dados, da própria informação entre nós, da relação patrão-empregado, empregado-patrão. As famílias brasileiras se beneficiaram bastante com a privatização do sistema Telebrás. Tá, e é o que nós hoje, aqui neste momento, estamos torcendo. Acredito que Vossa Excelência também deva estar torcendo para o êxito dessa concessão, privatização, para uma empresa aí, para a alemã, a Fraport, que venceu e que possa efetivamente, não só ela, mas todas as empresas que venceram as concessões... Assim que puder, porque eu vou o assunto principal. Agora mas Vossa Excelência tem dois tempos aqui. Vossa Excelência tem dois, três tempos aqui. Tá bom. Só para concluir o raciocínio. Portanto, a gente espera que não só a de Fortaleza, mas as que também venceram em Porto Alegre, em Salvador, que possam dar conforto e um bem-estar aos brasileiros, aos passageiros do nosso país. Isso é importante para nós, para fechar, deputado Heitor Ferrer, porque imaginava que Vossa Excelência fosse falar sobre isso.
Isso é muito importante para nós, porque nós estamos num grande desafio de conseguirmos o hub da TAM, que vai gerar um grande investimento no estado do Ceará e vai nos consolidar como um destino turístico importante, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, é muito importante que a Fraport, que esses estrangeiros que venceram a privatização do aeroporto Pinto Martins, que eles tenham êxito, porque o êxito deles será o êxito de nós cearenses, dos passageiros do estado do Ceará, os passageiros do Brasil e os estrangeiros que nos dão a alegria de vir aqui. Muito obrigado, deputado. Quando eu falei da concessão para a iniciativa privada do aeroporto Pinto Martins, é justamente para dizer que o Estado não deve estar preocupado, além desses três principais pontos, deputado Merian, educação, saúde e segurança pública, com outras atividades, principalmente com a atividade econômica, que deve estar na mão da iniciativa privada mesmo, auferindo lucro, gerando emprego, gerando renda, e o Estado captando, obviamente, através dessa pesada carga tributária que o Brasil tem, para poder dar bom serviço à população. Pois bem, diante disso... Deputado Heitor Ferro, me permita apenas ler o depoimento do governador do estado do Ceará, que eu acho que é importante para marcar esse momento. Mas não é tão longo. Não, é apenas uma frase. Eu peguei aqui o jornal. Veja só o que diz o governador do estado do Ceará, que é do Partido dos Trabalhadores. Estou muito feliz de participar desse momento que vai marcar o futuro não só do aeroporto de Fortaleza, que vai passar por investimentos, se modernizar, dar mais conforto e ampliar suas pistas. Mas por isso ser fundamental na nossa disputa pelo hub da Latam no Nordeste. Tá bom. Frase de Camilo Santana, governador do Ceará, do PT. Quem diria que nós íamos ver os petistas celebrando a privatização de segmentos do nosso país? Era o que eu tinha a dizer. Bom, é uma boa política pública. Essa é uma boa política pública. Mas, deputado Merian, quando falei que o Estado tem que estar preocupado com saúde, educação e segurança, eu vou só relembrar alguns números que eu dei há pouco tempo, onde, mesmo com essa carga tributária elevadíssima, o Estado do Ceará, em apenas um hospital chamado HGF, tem esperando nas filas para cirurgia. Cirurgia geral, 1.771 cearenses. Estão lá, esperando uma cirurgia. Urologia, 1.371. Ginecologia, 528. Ortopedia e traumatologia, 2.825 pacientes. Otorrinolaringologia, 1.428. Totalizando, deputada Merian, com outras especialidades, 8.278 pacientes esperando nas filas para se operar. Ou seja, esse país, esse Estado, com esta alta carga tributária, não dá os devidos serviços de qualidade a quem paga. E eu vou agora trazer especificamente um quadro que me deparei há 3 dias e que hoje ele se consolidou. Me procurou um paciente no meu consultório. Vou dar o nome dele. Um paciente condenado à morte. Paciente condenado à morte por incúria do poder público estadual. E eu vou aqui ler. O paciente esteve comigo no consultório. Eu faço atendimento de cortesia dentro do consultório, 2 atendimentos a cada dia. Dentro das consultas eu insiro 2 pessoas. E esse cidadão, com a sintomatologia que ele estava apresentando, deputado Merian, eu não tinha como, dentro do serviço público, eu não faço mais parte do serviço público, porque o deputado é proibido de exercer atividade em hospitais públicos. Solicitei de um amigo que cordialmente fez a endoscopia do paciente e me mandou hoje no consultório o resultado. Está aqui o paciente, o EGS, o nome dele, 62 anos, fez uma esôfago-gastroduodenoscopia, uma endoscopia digestiva. O laudo do paciente está aqui descrito pelo colega, que cordialmente atendeu um pedido meu, cordialmente ele fez a cortesia.
estase gástrica volumosa, ou seja, o que come para no estômago. Neoplasia de antro, câncer de antro. E obstrução pilórica, ou seja, o tumor que se alojou no estômago não deixa o que come passar. Deputado, eu tenho mais um tempo que o deputado Carlos Matos. Deputado Heitor, o tempo do deputado Carlos Matos, pela ausência, foi cancelado, não havia comunicado à mesa diretora. Mesmo assim, Vossa Excelência terminará aí com os acréscimos, e nós podemos já passar para o outro expediente, Vossa Excelência terá um tempo. Bom? Então, 3 minutos, aí depois a gente muda de expediente. Então, deputado, esse paciente, deputado Miriam, está condenado à morte. Sabe por quê? Porque ele já veio do interior, nos procurou no consultório, a pedido de alguém, não sei quem mandou, mas é uma cortesia que eu faço, pedi a endoscopia, está aqui o diagnóstico selado. Chegou com um vidrinho, está aqui, eu bati foto do vidro, com o pedido de biópsia. Como é que aquele cidadão, que não tem nem emprego, vai pagar uma biópsia? Porque o colega que fez, já fez a cordialidade de atender fazendo a endoscopia, e nos encaminhou para a biópsia. Mas pela lesão, pela descrição da lesão, lesão vegetativa, nós já sabemos o que é que isso representa para o cidadão. Um CA de estômago. Ele não tem para onde ir. Ou seja, chegou no meu consultório, que é um consultório particular, foi atendido por uma cortesia que faço, né? Pedi a um outro colega que fez a cortesia do exame, chegou com o pedidozinho de biópsia, está aqui o que o colega diz aqui, lesão vegetativa, encaminhamos para biópsia. Morreu. Eu quero dizer, morreu o seguinte, parou aí. Aí eu fico a perguntar, minha gente, um Estado brasileiro que nos cobra uma carga tributária enorme, pesada. O cidadão, quando busca o serviço público de saúde, ele fica condenado à morte, porque não tem para onde ir. Instituto do Câncer está parado, porque a dívida do município de Fortaleza com o Instituto do Câncer, segundo informações da imprensa, é de 28 milhões. O Instituto do Câncer não pode, é uma empresa. Tem que ter recursos para fazer os seus procedimentos, que já faz muito. É entidade de referência. Deputado, me dê mais 2 minutos, eu entendo que Vossa Excelência pode me dar 2. Pois não, deputado. É entidade de referência, mas está estrangulado por falta de recursos públicos, recursos que aquele hospital tem que se manter. Então, esse paciente aqui, que esteve hoje no consultório depois dessa via cruz que ele percorreu, vindo lá de São Luís do Curu, que chegou até o nosso consultório, diagnóstico firmado, lesão comprovada. E aí, deputada Miriam, Vossa Excelência, que é da área de saúde, vai para onde? Com a mão na cabeça, botei a mão na cabeça e digo, meu Deus do céu. E como ele, deputada Miriam, esse eu estou conhecendo, como conheço outros casos. E os que nós não conhecemos, que estão na mesma situação. Com um hospital, como por exemplo, o hospital de referência como o Instituto do Câncer, sem poder atender. O Hospital Geral já tem 8 mil pessoas esperando. Da mesma forma o Alberto Seib, da mesma forma o Valdemar de Alcântara, da mesma forma o Hospital César Calles. Enfim, nós estamos no estado onde a pena de morte é proibida pela Constituição. Não existe pena de morte no Brasil, e existe. Não existe a pena de morte, aquela que a justiça decrete a morte, decrete a execução. Mas existe a pena de morte por omissão do Estado brasileiro, por omissão do poder público, por omissão do Estado do Ceará. Que esse paciente, contribuinte como é, tão cearense quanto nós, esse paciente vai morrer porque não tem para onde ir. Ele não tem uma porta aberta na atual conjuntura
que ele possa chegar com aquela humildade no aspecto físico, ele não tem para onde, de onde se socorrer, porque está com uma lesão, onde não tem onde tratar. Eu coloco esse quadro para a sociedade nos ouvir, e os deputados e deputadas, porque só consegue sentir essa dor quem passou por ela ou quem está passando. Porque quem não vivencia esse drama social que nós vivenciamos, e a deputada Miriam vivencia, porque é da área de saúde também, acha que está tudo muito bem. E não está, senhor governador. Nós estamos com uma infinidade de cearenses que estão morrendo nas filas porque não tem por onde se socorrer das suas doenças. Portanto, eu peço aqui que essa área de saúde pública, ela seja mais prestigiada, que haja mais recursos para os nossos hospitais, que se abram mais hospitais. Nós estamos, por exemplo, com a promessa do governador de abertura do hospital do Jaguaribe, da região jaguaribana, tem uma promessa de campanha, deixa eu ver aqui, do Vale do Jaguaribe, e outro na região metropolitana, que bote para se funcionar, deputada Miriam Sobreira, o hospital de Quixeramobim, um hospital extraordinariamente construído, mas um elefante branco, que não funciona, né? Que os hospitais tipo HGF, César Calles, o hospital que o doutor Luiz Marques tão bem trabalha, que é a Santa Casa de Misericórdia, se houvesse recursos transferidos do poder público para a Santa Casa, que tem leitos ociosos, porque não consegue, por mais que a engenharia e a inteligência do doutor Luiz Marques, que é o provedor, por mais que ela atue, ele não consegue, com os parcos recursos que recebe do SUS, botar todos os leitos para funcionar, mas tem leito lá que o Estado poderia comprar para atender a essa demanda enorme de pacientes, de cearenses que estão a morrer nas filas do nosso hospital. Aliás, estão a morrer em casa porque não conseguem sequer acessar as filas das nossas entidades hospitalares. Portanto, senhor presidente, é um apelo que nós fazemos ao governo do Estado. Mais recursos para a saúde, porque nós cearenses estão sendo condenados à morte em um estado onde a pena de morte é proibida. Obrigado, presidente. Pois não.